Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Arena Descentralização do Energy Connection. Meu nome é Leandro Martins, eu sou o CEO da Synergy Ventures e temos aqui com a gente também o João José, que é o gerente de compras e sustentabilidade da Ambev. Temos também César Augusto, que é CEO da Domínio Solar e CEO da HE Engenharia, para falar desse tema aqui com a gente. Pessoal, antes de começar e de eu passar para os painelistas, né, eu vou ser o moderador aqui dessa arena, eu gostaria antes de dar uma contextualização sobre esse tema que eu gosto muito e que a gente fez questão de trazer aqui para esse Energy Connection. Como vocês podem seguir os 4Ds da energia, onde descarbonização foi falado ontem, democratização também foi falado ontem, foram de fato arenas muito interessantes, e hoje a gente está com descentralização e amanhã teremos digitalização. Então, eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma breve e rápida contextualização sobre o tema. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ok, vamos lá. Pessoal, eu gosto muito desse desenho aqui que eu venho trazer para vocês, que fala um pouquinho do mercado de energia e dessa transformação que está ocorrendo aos poucos nesse mercado, né? Hoje em dia, a gente parte desse modelo, né, onde a gente tem o modelo de cima, que é o modelo como a distribuidora, como operadora da rede. Então, vocês podem entender que hoje em dia, né, a maior parte do nosso parque hoje de geração está nesse modelo de geração centralizada, onde a gente tem a geração, a transmissão, a distribuição e os consumidores. E esse fluxo, ele é um fluxo unidirecional, então para transmissão, para distribuição e para os consumidores. E esses consumidores são passivos, né? Eles recebem a energia e pronto. A gente está transformando pouco a pouco para um modelo onde a operadora ela passa a ser orquestradora, né, desse sistema, né? Então, a gente começa a ter dentro da nossa rede, né, a integração de fontes renováveis. A gente tem fluxos de energias bidirecionais, onde numa hora você está consumindo, na outra hora você está fornecendo energia, né? E disso, né, nasce a figura dos prosumers, né, que são os consumidores, mas também produtores de energia. E junto com isso, né, com esse quesito de geração descentralizada, como a maioria dessas fontes geradoras elas não são despacháveis, né, tem também a necessidade de soluções de armazenamento. E nós, enxergando isso do ponto de vista de inovação, a gente vê que se abre, né, uma grande gama de oportunidades para que se inove nesse setor. A gente começa a entender o seguinte, que entre esses recursos que são distribuídos e as gerações centralizadas e a rede elétrica, nós temos um fluxo de energia entre eles. Mas entre essas duas camadas, a gente tem uma série de fluxos de informações e, com isso, um fluxo de oportunidades. Mesmo para essas camadas, né, que a gente vê que estão mais próximas da gente, por um lado, que é a rede elétrica, nós ainda temos muita oportunidade de automação da rede, nós temos oportunidades de medição inteligente, ainda temos oportunidades de inovação na geração centralizada. Temos também na parte de distribuição e transmissão. Ou seja, essas fontes, esse modelo como ele é hoje, né, a gente também ainda tem muita oportunidade de melhoria, de inovação. Uma camada acima a gente entende que temos muita oportunidade na parte de rede de informações. Então a gente tem as redes de transporte, ou seja, como é que essas informações elas vão chegar do campo e vão subir, né? Seja para nuvem, seja para sistemas de servidores dedicados nas empresas. Nós temos as redes de acesso para isso. Nós temos os barramentos de dados, ou seja, dados gerados em campo, né?
você consegue utilizar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, vamos falar que uma medição inteligente, às vezes, numa residência, você pode estar enxergando ali tanto quanto aquele cliente pode estar consumindo ou pode estar gerando, mas também caso falte energia ali para ele. Ou seja, são sistemas diferentes dentro da empresa que usam a mesma informação. E com isso, né, nasce também uma oportunidade muito grande que a gente tem visto aí de cibersegurança. Como são sistemas que vão trafegar na rede, você tem que garantir a segurança dessas informações. Numa parte acima, que é a gestão e integração, você tem muita oportunidade para os sistemas de gestão, para você conseguir trabalhar com esses dados. Essas duas camadas vão ser muito faladas amanhã, na arena de amanhã, na digitalização, né? A integração desses sistemas, Big Data, ou seja, são grandes e grandes volumes de dados, né? E também a parte de gestão da energia, né? Na parte de camada de clientes, você vê ali assistentes virtuais, que hoje já é muito comum, a integração de todos esses canais de comunicação entre hoje as geradoras, né, as distribuidoras e os consumidores, né? Nós temos também a parte de personalização, chatbot. Então, você hoje consegue ter algumas informações hoje usando o Zap, e muito também na parte de IoT, inteligência artificial, coisa que também vai ser falado amanhã. E aí a gente chega também agora nessa parte de recursos energéticos distribuídos, então está mais nessa parte de descentralização que a gente está falando hoje, né? Onde você tem a parte de fato da geração distribuída, a parte de armazenamento, a parte de casas inteligentes, ou seja, você tem todo aquele sentido de dar mais empoderamento aí para os clientes, né? Dele de fato entender quanto que ele está gerando, quanto que ele está consumindo, como é que ele faz essa gestão de todos os equipamentos que ele tem, de quanto que ele está gastando com cada equipamento, né? Temos a parte hoje de iluminação pública também, que tem muitas oportunidades. E por último aqui, veículos elétricos, que ele passa a se tornar uma realidade tá cada vez mais comum e que de fato é mais mais um ponto onde você de fato vai se preocupar com essa gestão de energia num aspecto mais amplo, né? Então, falando nessa parte de descentralização, como é que a gente imagina hoje que isso vai se formar, né? Como é que vai ser feita essa formação aí nesse aspecto de descentralização, né? A gente já ouviu muito falar das micro-redes, né? Que é muito comum também ser chamado em inglês de microgrid, né? Por quê? Porque a gente vê que essas formações, né, elas vão ter que ser geridas de uma certa forma e você começa a enxergar alguns cenários, sejam cidades inteiras, sejam bairros, mas sejam condomínios, às vezes até um próprio prédio, né, onde você tem uma acumulação de pessoas ali, essas figuras das microgrids. Então, se você pensa aí nessa figura de microgrid, vamos dar um exemplo aqui de um condomínio, né? Vamos falar que o condomínio ele pode ter fontes de energia solar dentro dele, ele pode ter baterias, ele pode ter geração eólica, ele pode ter pontos de abastecimento de veículos elétricos ali, e ele pode ter também geradores baseado em biodigestores, por exemplo, né, onde se vai fazer a compostagem ali do lixo daquele condomínio e gerar energia também. E aí você também vê uma figura ali no meio, onde você começa a colocar também inteligência nesse consumo de energia, ou seja, qual é a melhor fonte para eu consumir agora, né? Então, se eu estou tendo um dia que está com uma luminosidade muito grande, né? Eu posso estar utilizando mais do fotovoltaico e guardando as outras energias, né? Se eu estou tendo mais eólico, enfim, eu posso estar também acumulando esse excesso, eu posso estar carregando carros, tem modelos que entendem até que os carros também podem ser uma bateria, então, num determinado momento, ele joga de volta para a rede, se assim for interessante, né?
E nesse conceito do microgrid, ele também, você vê a figura ali do on-off, né? Onde você pode estar num dado momento off-grid, ou seja, você não está fazendo o consumo de energia da rede, né, da sua geradora, e num dado momento você está. Então, assim, você deu algum problema no seu equipamento, ou numa determinada hora do dia você entende que a energia que está vindo da rede ela está mais interessante de ser consumida, você pode fazer isso, né? Mas isso também gera outras interações, então você pode interagir com outras microgrids, né? Ou seja, você pode fazer esse intercâmbio de energia, você passa a ter uma figura de uma previsão do tempo baseada naquela micro-região. Então, você consegue já ter, às vezes, uma previsão de que você vai ter dias que não vai ter tanto vento ou tanto sol, né? Então, você já faz essa previsão de que você vai precisar dessa energia, né? Então, isso vem a ser uma figura muito importante. E você também tem a figura dos mercados de energia, porque uma microgrid como um todo, ela pode também estar negociando diretamente via o que a gente tem hoje chamado de mercado livre, né? Mas podendo fazer essas negociações diretas com os próprios geradores. Então, dentro desse contexto, né, e é muito só para contextualizar mesmo, porque agora a gente vai passar para os painelistas, é só para dar um aspecto amplo, né, dessa figura, mas a gente também não pode nunca esquecer, né, que durante toda essa transição, né, e mesmo num futuro próximo, né, onde a gente tenha mais definidas essas figuras mesmo, vai ter sempre aquela figura do orquestrador, aquela pessoa que vai ter que organizar isso tudo, né? E não só essa figura do orquestrador do ponto de vista tecnológico, né? Daquele que vai ter que fazer todos os encontros de contas, os encontros de energia, quem consumiu, quem gerou, né? Enfim, é um papel hoje que a gente vê bem delineado hoje pela CCE, né? Onde a gente faz esse encontro de contas, não só desse ponto de vista de organizar isso tudo, porque você vê que isso vai crescendo exponencialmente. Hoje, se não me engano, só de solar, né, que é a fonte que a gente tem que estar mais comum aí nessas microgrids, a gente já tem mais de 600 mil consumidores conectados, né, fornecendo ou consumindo, enfim, mas com energia solar sendo produzida, né? São mais de 600 mil pela última atualização aí da AB Solar. Mas, enfim, esse é um número que ele tende a crescer, né? E, por outro lado, outras fontes também vêm aparecendo, né? Que já eram velhas conhecidas nossas, como a geração a partir de biogás, biometano, enfim. A gente tem alguma coisa aparecendo também de eólico em menores níveis, mas também como a gente bem entende aí, né, o próprio mercado livre hoje ele vem baixando a régua para quem quer entrar nesse mercado. Então, a gente vê que isso tem uma tendência a crescer exponencialmente, a gente tem que estar preparado para isso. Então, só para dar uma contextualização para vocês mesmo, hoje a gente trouxe as três figuras aqui, a figura do cliente final, que é a Ambev, que ela tem essa preocupação aí de ter essa sustentabilidade, de ter esse consumo de energia mais responsável, de fontes limpas, né? Nós temos também a figura agora da Domínio Solar, com o César, que vai falar um pouquinho para a gente dessas soluções e tecnologias de solar, né? Como que isso vem sendo cada vez mais acrescentado aí à nossa base. E temos também aí o Davi, que ele vem para colocar algum contraponto nessa discussão de microgrid e de energias renováveis, visto que hoje quem dá, né, essa estabilidade para a gente ainda são as usinas, né, hidrelétricas, que são o maior número que tem um percentual mais significativo aí na nossa matriz energética.
e ela que dá essa estabilidade, né? Então, ela que, digamos, facilita que hoje a distribuidora consiga fazer esse controle aí de carga e que a gente não tenha interrupções, né, o tempo inteiro aí na nossa energia. Eu não vou dar spoiler, mas ele vem trazer para a gente também um sistema diferente dos atuais que a gente tinha, quando a gente fica pensando simplesmente nas baterias hoje, né, de lítio ou de outras tecnologias que vêm ocorrendo, para que a gente guarde energia. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que a gente já está com o João aqui na nossa... já está com a gente aqui. Eu vou passar então, né, nessas 3 figuras, eu vou passar agora para o João. De novo, João vem trazer para a gente um case do ponto de vista do cliente, um case da Ambev. João, seja bem-vindo. Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo jóia, Leandro? Boa tarde. Boa tarde para todos aí. Me escutam Meu bem? amigo, tudo jóia. Fiz uma pequena contextualização, agradeço muito por estar aqui com a gente, e vou deixar a palavra com você, tá bom? Se você tiver uma apresentação, já pode compartilhar e eu saio de cena agora e volto quando você terminar a sua apresentação. Legal, bacana. Então, estou com a minha apresentação aqui, acho que todo mundo está vendo. Sim, tô vendo. Bem contextualizado, Leandro. Eu acho que nós aqui como ponta, né, a Ambev como cliente final, tudo isso, a parte de geração distribuída é uma fonte muito grande para a gente conseguir atingir o nosso objetivo e as nossas metas de redução de carbono na nossa cadeia como um todo, né? Então, o engajamento da nossa cadeia é muito importante para o objetivo geral da Ambev, do país, da sociedade como um todo. Então, passando um pouquinho só para contextualizar aonde que a Ambev começou a trabalhar com a parte de direção distribuída, né? Então, a gente fez o nosso pacto com a ONU, a nossa contribuição global aí como empresa, através de 5 grandes metas para 2025. A primeira é disponibilizar água aí para as nossas áreas de alto estresse hídricos, né? Então, a gente aumentar a disponibilidade de água para a comunidade. A segunda, toda a parte de agricultura sustentável aí com os nossos fornecedores de matéria-prima. A terceira, que é onde a gente vai se enquadrar hoje, é energia renovável. Então, a gente quer ter fontes renováveis e reduzir a emissão de carbono até 2025. A quarta, 100% dos nossos produtos sejam retornáveis ou reciclados. E a última é o empreendedorismo aí com os nossos pequenos fornecedores. Então, indo para a parte de mudanças climáticas, né, que é onde vai enquadrar bem as nossas iniciativas aí com geração distribuída. Por que a Ambev começou a trabalhar com isso, né? A gente divide as nossas emissões de carbono em 3 escopos. Escopo 1, que é basicamente tudo que as nossas cervejarias vão gerar. Escopo 2, que é toda a parte de energia comprada, alta e baixa tensão. E escopo 3, todo o impacto que o nosso ecossistema, os nossos fornecedores estão gerando no ambiente. Então, para a gente poder trabalhar com isso, a gente vislumbrou que a energia com geração distribuída a gente consegue atuar em 2 pontas, tanto no escopo 2 quanto no escopo 3. E por quê? Né? Por quê? Os nossos centros de distribuição, na sua maior parte, eles são de baixa tensão, né? Então ele tem um baixo consumo, como se fosse uma casa aí de qualquer ouvinte nosso, e a gente começou a trabalhar com eles de uma forma diferente. A gente falou, cara, vamos construir usinas solares para que possam atender a demanda aí dos nossos centros de distribuição. Então, a gente está construindo aí 40, um pouquinho mais de 40 usinas solares para atender toda a demanda aí dos nossos centros de distribuições. Então, aqui estão algumas fotinhas delas. Aí a gente tem 2 aí com o símbolo da Bud aí quase pronta, uma lá em Goiás e a outra em Minas. A gente tem 17 concluídas, 15 a gente está em construção e 11 usinas a gente está em projeto, tá? É para a gente conseguir terminar tudo até o segundo trimestre de 2022, então é bem ousado, né? A gente vai conseguir concluir isso bem antes de 2025. E com isso a gente estima aí que a gente vai tirar mais de 4.600 toneladas de carbono por ano aí da atmosfera,
que equivale aí mais 2.300 carros, né, andando pelas ruas. Só para ter uma noção de quanto a gente vai gerar de energia suficiente aí para uma cidade de 60 mil habitantes. Então, é bastante coisa, né? Uma pequena cidade aí. Então, esse é o nosso case para os nossos centros de distribuição. Então, pensando em escopo 2, toda a energia consumida aí pelos nossos centros de distribuições vão vir de matriz solar, né? Através de geração distribuída. E aqui é importante dizer que a gente tem usinas dentro do nosso CDD, mas a gente tem usinas remotas também, né? Então, é utilizado o grid aí através dos créditos, tá bom? E para a gente trabalhar com o escopo 3, que é bem legal, e aqui eu acho que a gente consegue impactar mais, a gente fez uma parceria, um equity com uma startup, com a Lemo, acredito que ela vai participar aí da Arena Startup com vocês também, na qual a nossa ideia é conseguir levar energia renovável para todos os nossos PDVs no país. Então, como é que isso aqui funciona, né? Basicamente, a gente tem o gerador ele vai investir, construir a usina solar. A gente tem a Lemo, que ela vai conectar esse gerador ao nosso ponto de venda, né, ao nosso PDV, e PDV aí a gente pode considerar qualquer tipo de barzinho que vai vender um produto Ambev. A Ambev ela vai linkar, né, esse PDV à Lemo, e esse PDV vai assinar um contrato com a Lemo. E nisso, o legal é o seguinte, a energia ela é renovável, né? Então você tem um benefício aí para o ecossistema como um todo e ela é mais barata, né? Então ela vai ser uma energia mais barata do que a energia que o PDV compra atualmente, né? Então, já estamos com mais de 1.500 PDVs aí recebendo energia renovável. A previsão para a gente atingir no final do ano são de 3.000 PDVs. Então, esse negócio está sendo exponencial, é bem interessante. E se a gente pensar no full potential desse projeto, a economia atual para PDV, né, anual, vai ser de 5 milhões de reais. Então, é bem interessante. Não é um benefício financeiro que a Ambev vai ganhar com isso, mas é um benefício financeiro que os nossos pontos de venda podem investir em outras coisas que eles bem entenderem, não apenas na conta de luz. Então, energia renovável, mais barata, melhor para o nosso ecossistema como um todo. E com esses dois, e aqui eu só trouxe um slidezinho da Lemon mesmo, energia limpa, né, e mais barata aí, então 10% de desconto é o que ela oferece aí geralmente nas contas de luz, então a gente pode imaginar que de um ano aí com 12 meses, basicamente um mês vai ficar de graça essa energia, né? Então 100% limpo. São as nossas operações aqui, onde a gente já está atendendo, então São Paulo, Minas e Pernambuco é onde está atendendo basicamente, expansão aí para Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, e aí o nosso plano de expansão nacional para 2023. Tem o QR Code aqui, mas vou deixar para a Lemon divulgar mais na arena das startups, tá? E com essa parte de energia renovável, a gente consegue contribuir aí para os escopos 1, 2 e 3 de carbono, né? Então, a grande meta aí da Ambev e das empresas aí multinacionais que assinaram o acordo global com a ONU é como que a gente pode ajudar a reduzir carbono, e essa é uma das grandes iniciativas que a gente tem. Então, trazer energia renovável tanto para dentro de casa quanto para o nosso ecossistema. É legal falar que hoje a gente está oferecendo para os nossos PDVs, mas a gente já está começando a oferecer para os nossos fornecedores também. Então, através da Lemon, a gente consegue oferecer para fornecedor e para quem mais quiser, né? Obviamente, nas áreas de atuação, tendo energia disponível, as pessoas podem assinar um contrato com a Lemon aí. É isso, Leandro. Acho que, resumidamente, é isso. Volto a bola para você e se o pessoal tiver alguma dúvida aí. Legal. Muito bom. João, muito bom mesmo. Eu queria só dar um aviso aqui, né, para todo mundo que estiver com a gente aí acompanhando, para deixar suas perguntas, né, mas para o final eu vou voltar fazendo essas perguntas que forem direcionadas aí para cada um dos painelistas.
e aí a gente vem fazer o nosso bate-papo aqui, tá? Então você segura com a gente aí, João. E é muito boa a apresentação, as metas de fato são muito ousadas e tô vendo que vocês estão aí num caminho forte aí para alcançá-las, né? Bom, agora eu vou trazer com a gente o César. O César, ele é o CEO da Domínio Solar e ele justamente vem trazer para a gente aí esse cenário, né? E como que a empresa dele está se posicionando nesse mercado de solar. Então, César, seja bem-vindo aí à nossa Arena Descentralização. Vou deixar a palavra com você. Sei que você está numa correria aí, né? Acabou de voltar aí de uma das plantas de vocês aí, mas agradeço muito aí por estar com a gente e deixo a palavra com você, César. Joia, boa tarde a todos. Obrigado. Desculpe aí antecipadamente os barulhos que podem acontecer aqui. Eu estou no hotel aqui, pedi um espaço, mas um espaço meio que de circulação aqui, tá? Vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Tá, ok. Bom, então, boa tarde a todos. Agradecimento aí, Leandro, pela mediação, Renata, também por mais esse convite aí para participar de mais um evento de vocês, né, Energy Connection. A gente fica muito feliz de estar discutindo aqui e debatendo com vocês soluções bacanas, ideias interessantes, também colocando pontos muito legais aí, indo para o solar, o Davi vai trazer ideias muito bacanas também. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre como que a gente transforma justamente essa potência do sol aí em energia para que a gente possa usar no nosso dia a dia e fazer projetos bacanas que nem esse da Ambev, por exemplo, né? Então, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui da Domínio. Você compartilha aí, né, Leandro? Como é que eu faço aqui? Está com você, né? É só você compartilhar, César. Então, beleza. Então, Você tá vou compartilhar como... aqui. Beleza. Ok? Ótimo, já estamos vendo já. Fica à vontade. Vamos lá. Então, a gente vai falar rapidamente aqui da Domínio, fazer um jabazinho aqui rápido, mas a gente entra depois já no tema da descentralização, né? Então, nós entramos nesse mercado de energia renovável, de energia solar, em 2015 para 2016, efetivamente, fundamos em início de 2016, quando começaram já os projetos, né? Hoje atuamos em 10 estados, o Rio Grande do Sul também a gente já está atuando, né? Hoje geramos mais ou menos 1,5 milhão de quilowatts-hora por mês para os nossos clientes, né? Trabalhamos com várias modalidades, montar usinas desde projetos residenciais a projetos maiores como usinas, né? E projetos para locação também, como são empresas projeto parecido com o que a Ambev faz também, enfim. Então, a gente anda nesse mercado todo, transformando o sol em energia. Tá? Somos associados da BGD, da B Solar, enfim, alguns pontos aqui, deixo seguindo aqui para ser rápido na apresentação e depois a gente ter tempo mais para debater. Um ponto que a gente fala bastante é sobre a questão justamente da necessidade de mais energia, ainda mais nesse momento, a gente está passando por um sufoco aí dentro do país, e a Bloomberg projeta para 2040 a energia solar como a fonte principal de geração, né? Então, hoje ainda ela representa algo em torno de 4,5% da matriz energética, mas em menos de 20 anos, a projeção é que ela representa em torno de 32% da nova matriz energética. Então, essa visão de todos aí, como o João, como o Leandro, o Davi, todo mundo olhando vários players de mercado e os clientes todos olhando a energia solar, não é à toa, não. Realmente existe uma projeção, o país ele é muito rico em capacidade de geração, então a gente precisa realmente explorar isso, né? Um pouquinho de tudo aqui, a gente também se preocupa com a parte do ESG, lá atrás nos ODS também. Então, a Domínio Solar, ela acabou criando um próprio selo verde para poder oferecer para os clientes. Então, dentro dessa questão aí da governança, do social, da parte de sustentabilidade e tal, a gente também tem um trabalho que procura fazer, né? Nós criamos um selinho lá atrás e hoje os clientes utilizam nas suas operações
mostrar para o cliente que ele também está fazendo a parte dele na questão de sustentabilidade. Trabalhamos com fornecedores mundiais para ter os nossos equipamentos, então a gente reforça aqui que a Domínio Solar busca só o que há de melhor no mercado mundial para poder justamente montar os melhores projetos e ter a performance durante os 25 anos, trazendo realmente o resultado que estava previsto dentro do projeto, né? Então, não adianta fazer nada mais ou menos, porque o sistema precisa durar e os equipamentos são muito importantes, a cadeia de primeira linha é muito importante para os projetos. Alguns clientes que a gente opera também, nível Brasil, alguns clientes regionais, alguns clientes nacionais, né? Então, a gente ressalta ali a nossa capacidade de engenharia para poder atender clientes como Bosch, por exemplo, MRV, Grupo Tacla, Grupo Gazin, enfim, dentre outros, que exigem também da gente bastante entrega de engenharia, de resultado. Então, a gente procura fazer um trabalho bem redondinho para que os resultados de fato aconteçam. Alguns cases nossos de projetos, eu não coloquei aqui os residenciais menores, aí no site lá da Domínio Solar tem boa parte dos projetos, né? Mas iniciamos em 2016 para 2017, era o maior projeto de supermercado com o Grupo Condor, né? Isso foi feito lá atrás. Hoje o Grupo Condor tem em torno de 6 lojas já com energia solar, uma economia interessante por ano, mais de $500 milhão, mais de 1 milhão, né? Temos algumas indústrias, esse aqui é um projeto da Bosch. Nesse momento a gente está fazendo uma ampliação no projeto deles, tanto nas plantas de Campinas quanto na planta de Curitiba. Isso aqui é a usina de solo que nós montamos para o Grupo Gazin. Então aqui a gente trabalha com um dos conceitos da resolução 482, que é o autoconsumo remoto. Eu posso gerar energia em um ponto, injetar na rede, compensar em vários outros pontos. É uma das modalidades da geração distribuída, uma forma de você ter uma descentralização de geração para poder atender outros mercados, sem precisar de grandes inundações, grandes empreendimentos, né? Aqui é um outro projeto que foi feito no Paraná, uma modalidade de locação de usina daí, atende vários players no estado do Paraná. Esse é um outro projeto que foi desenvolvido em Mato Grosso, uma usina de 2,4 megas, atende 100 lojas de alto consumo remoto do Grupo Gazin também. A gente tem um projeto social aí que a gente sempre fala para os clientes e sempre é parceiro. Por exemplo, aqui na PAI, que foi feito em Estiva Gerbe, a ideia é que a gente faça um investimento inicialmente e que o sol traga a economia e aquela doação mensal de economia de energia para o estabelecimento. Então, nesse caso, a PAI, por exemplo, economiza em torno de R$800 por mês de luz, o sol está pagando a conta, e essa economia é revertida para os alunos com uma melhoria do dia a dia deles lá. A gente é parceiro, quem quiser algum projeto similar, a gente é parceiro em entrar com parte de engenharia, instalação, enfim, a gente monta aí um projeto juntos. Em 2019, nós ganhamos como o melhor empresa integrador do Brasil, categoria EPC de 1 a 5 megas, foi um prêmio chamado Brasil Solar. E aí, com o advento da Domínio Solar, nós vimos a necessidade de entrar no mercado de manutenção e pós-vendas. Então, a gente trata muito bem o pós-venda dos clientes do Domínio Solar e a gente percebeu que o mercado estava carente de empresas especializadas e nós criamos uma empresa chamada OIM Solar, que vende operação e manutenção de energia, de usinas de energia solar. Então, a OIM Solar já atua há 2 anos no mercado, ela tem vários contratos pelo Brasil, ela cuida desde limpeza da planta, limpeza dos módulos, limpeza do site, roçagem, termografia, análise de curva IV, monitoramento, compensação de créditos de energia, toda a parte de reaperto, termografias gerais, enfim, a gente faz um tipo de governança da usina solar para que o investidor, o titular, não se preocupem com a vida dela e a gente mantém ou melhora a performance da usina, né? Então, são as 2 empresas no
Grupo Domínio Solar e OEM Solar, e a gente agradece o espaço aí da Energy Connection para estar participando do evento aí. Eu vou voltar com o Leandro agora, Leandro, e aí a gente segue faz a sequência do evento aí, né? Ótimo, César. Obrigado pela apresentação aí. Eu fico muito feliz em ver que vocês estão dando esse próximo passo, né? É um mercado que, de fato, ele veio acontecendo muito atropelado, né? E muito pouca gente pensa assim em como operar isso depois, né? Então, tem sim uma necessidade de operação, de manutenção nessas placas, né? Não é só deixar ela lá e ver o que vai dar, né? Assim, eu sei que tem aí um certo cuidado que a gente tem que ter, apesar de que é um tipo de geração que tem uma vida útil muito longa, né, César? São equipamentos robustos, porém eles precisam de manutenção, né? Como tudo, né? O veículo, se você não trocar o óleo, der manutenção, uma hora ele vai parar, né? E o módulo, as usinas solares são parecidas, requerem uma manutenção menor, mas sim, cuidado sempre é importante ter. Legal. É uma oportunidade de negócio que surgiu. Eu acho que vocês, com toda a competência aí, tinham tudo para para ofertar aí para o cliente um bom serviço, né? Beleza. Muito obrigado, César. Agora eu vou passar para Davi Pulino. Davi Pulino, que é o CEO da HE Engenharia e é um grande especialista aí na parte de geração hídrica, né? Do Brasil, pelo que eu saiba, do Brasil, né, Davi? Mas acho que já está olhando para os países do lado também, né? Ou pelo menos já andou passeando por lá, né? Isso aí, Leandro. Beleza. Davi, trouxemos você aqui justamente para fazer esse contraponto, né? Sabemos hoje do quanto as distribuidoras tiveram um papel aí em alertar, né, sobre essa energia que ela não é despachada, né? E que hoje também se vê essa necessidade aí de, ao mesmo tempo que se cresça essa matriz, manter a estabilidade do sistema, né? Então, deixa a palavra com você. Fica à vontade aí, se quiser apresentar. E depois a gente volta aqui para que a gente faça as perguntas, as considerações e o nosso bate-papo. Ok, Leandro, eu vou começar aí dando uma boa tarde a todos e vou compartilhar aí uma apresentação para a gente conversar um pouco sobre o tema que a gente está colocando aí, que é baterias de água, tá? Não sei se vocês já estão vendo aí a tela. Sim, já tô vendo sim, Davi. Bom, o HE Davi, Consultoria... Davi, talvez não esteja no modo apresentação ali, ele está como slides. Eu acho que se você colocar no modo apresentação ali, acho que a gente vai ver a tela inteira. É o último íconezinho da direita lá. Não, mas eu vou... É que aqui é mais interessante, vamos ver se melhora assim. Ok? Ah, melhorou bem. Legal. Tá, bom, então, só uma introdução aí da HE Consultoria de Engenharia, que trabalha aí com a parte de geração hídrica há um bocado de tempo, e agora com a inserção das renováveis aí no sistema elétrico brasileiro, e a gente fez uma guinada aí para ir para o que a gente chama de baterias de água, tá? Que são as usinas hidrelétricas reversíveis. Essa aí é uma das tecnologias aí mais consagradas do mundo para garantir a confiabilidade e a flexibilidade para a expansão das renováveis, que não são despacháveis, como você já colocou aí na sua introdução. Bom, o que é bateria de água? O que seria isso aí? Então, é um esquema que você usa 2 pequenos reservatórios, tá? O que eu chamo aí desses reservatórios? Eles estão numa condição topográfica que você tem um reservatório superior
e um reservatório inferior, tá? E você faz o seguinte conceito: quando você está no horário de maior necessidade de energia e a rede precisa suprir aí a variabilidade das energias renováveis, você faz o processo de geração, transferindo a água do reservatório superior para o reservatório inferior. Nos momentos de menor consumo ao longo da noite, você faz o caminho inverso. A água é bombeada desse reservatório inferior para o reservatório superior. E aí você armazena a energia. E isso aí é uma maneira de você conseguir garantir que atenda, complemente as energias renováveis durante todo o período do dia. Tá? Como é que isso aí, isso aqui é um exemplo de uma curva de carga do setor do ONS, ocorrida agora no mês de outubro. Então, onde está o pico do consumo? Está nessa faixa do dia aqui de 14 a 21 horas. Então, nesse momento aí, você usaria a energia armazenada para gerar. E no período de 0 hora até as 8 da manhã, é um horário que a curva de consumo aí está muito reduzida, você aproveita as linhas de transmissão, toda a estrutura existente do setor para bombear e guardar energia próximo dos grandes centros de carga. O Brasil tem um sistema implantado hoje de sistema de transmissão em que boa parte da energia do Nordeste eólica e hídrica do Norte é transferida para a região Sudeste. E, durante a madrugada, todo esse sistema de transmissão, que atende aí o horário de maior consumo, fica com pouca transmissão de energia. Então, a ideia nesse momento, você traz essa energia e acumula, como no que a gente chama de bateria d'água, próximo aos centros de consumo. É uma maneira de você racionalizar e melhorar a utilização do sistema existente. A gente tem um exemplo aí, a HE veio pesquisando locais aí para você fazer essas baterias de água, e a gente identificou, já tem um portfólio aí de 10 locais aí únicos aí que você poderia implementar essa bateria de água. E tem um tema que vale colocar: quando você fala em reservatório, eu vou colocar aí algumas centenas de megawatts instalados. Então, já fica aquela imagem da hidráulica, que você vai ter que fazer um grande reservatório. Nesse caso aí dos locais que a gente já identificou, eu estou falando de reservatório menor que 1 km², muito menor que um reservatório de uma pequena central hidrelétrica. E eu vou guardar energia e poder gerar aí algumas centenas de megawatts para dar segurança ao setor. Então, essa viabilização aí de armazenar é um processo de futuro e que se torna interessante para o sistema para garantir a expansão das renováveis. Aqui eu tenho um exemplo de o que eu estou falando já agora na prática, de alguns locais aí em alguns países, na Áustria, nos Estados Unidos e na Alemanha. Eu tenho aqui um reservatório superior e logo abaixo eu tenho um reservatório inferior. O sistema de funcionamento quando você precisa, você traz a água para cá gerando. Quando está sobrando energia no sistema, você sobe a água para um reservatório superior. E, normalmente, esses dois reservatórios têm que ter um desnível grande e uma proximidade física, para que você diminua aí os investimentos nas obras
de infraestrutura para geração e bombeamento. Tá? Bom, essas usinas reversíveis não é nada novo. O que tem novo agora é o seu uso pelos sistemas elétricos no mundo. Tá? Ele é um sistema consolidado e você tem usinas operando aí há mais de 80 anos. E aqui vale um comentário, nós temos aqui no Brasil, foi o precursor da implementação dessas usinas. Então, quem conhece São Paulo sabe que ali no Rio Pinheiros, a hora que ele passa num viaduto para ir da Marginal Pinheiros para a Avenida Bandeirantes, você olha ali, tem uma usina hidrelétrica aí. Essa usina é da década de 30, tá? E ela usa esse sistema de reversível. Quando você tem água caminhando no sentido do Rio Pinheiros para o Tietê, ela está gerando. Quando você tem problema de cheia na cidade de São Paulo, você faz uma reversão e bombeia essa água, ela já aí não é só um efeito de geração, mas também tem um efeito de proteção de cheias da cidade de São Paulo. Tá? Bom, essa comentário é apenas uma curiosidade, que nós fomos o precursor disso aí, nós temos essas usinas aí desde a década de 30. Tá? E agora, fazendo um paralelo com bateria, embora as baterias aí para sistemas de armazenamento de energia, ela tenha o armazenamento da energia através da hidráulica, elas são muito mais... É uma tecnologia que, para grandes quantidades, ela é muito mais interessante que a bateria. Tá? Então, por exemplo, as maiores... tem uma comparação feita aí pela Associação Europeia de Armazenamento, que mostra, por exemplo, numa comparação entre a bateria de água e a bateria de químicos, íons de lítio e outras, nós temos aí a capacidade de alocar até 3.000 megawatts no local em usinas reversíveis já existentes. Em compensação, a capacidade das maiores usinas previstas aí para grandes baterias não chegam a 1/10 disso. Tá? Um outro fato como é uma tecnologia já comprovada de máquinas hidráulicas, você tem várias delas no mundo de mais de 50 anos de operação. E a bateria, a previsão das baterias hoje, grandes instalações aí, está falando algo entre 15 e 20 anos de vida útil. Tá? Para atendimento ao sistema, eles têm um tempo de reação muito semelhante. Então, por exemplo, em poucos segundos, a hora que você precisa da energia, elas reagem aí e passam a fazer a geração. Tá? E os preços aí também de implementação em torno de $1 por megawatt-hora, as usinas hidráulicas ainda estão a 1/3, a 1/5 do preço das baterias, que eu pus entre aspas aí, baterias químicas, que previsão, elas estão barateando muito, mas essa previsão aí dessa Associação Europeia de Armazenamento é que esses preços ainda fiquem bem acima da bateria de água pelos próximos 10 a 15 anos. Tá? Bom, vale aqui um pouco falar sobre as características do setor elétrico brasileiro, entende? E a sua busca pela confiabilidade, flexibilidade e você ter preços razoáveis para o consumidor. Tá? Então, nós estamos num momento de modernização do setor elétrico e ele vai sofrer uma grande transformação nos próximos anos. Então, aqui fazendo uma projeção da expansão para a década até 1930, final dessa década de 20,
nós temos aqui o seguinte: o potencial hidrelétrico deve variar muito pouco, pelas dificuldades de licenciamento de fazer grandes reservatórios. Em compensação, a previsão dos estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE, é que a eólica vai mais do que dobrar. A geração distribuída, a previsão até 2030 é dela ser multiplicada por 6. Tá? E a própria solar vai ser mais do que dobrar em termos dos parques fora a geração distribuída. O que acontece? A energia não despachável vai aumentar tremendamente. Então, e não vai ter mais hoje quem faz esse papel de regularização do sistema e a confiabilidade e a flexibilidade de operação são as hidrelétricas, que não vão crescer. Então, daí que surgem as oportunidades aí de você fazer armazenamento através da bateria de água. Tá? Então, onde que estamos? A situação atual. Tá? E a gente já viu isso de outros mercados, principalmente americano e regiões dos Estados Unidos, onde entrou muito a energia renovável, as fontes intermitentes eólica e solar, eles estão enfrentando problemas sérios de confiabilidade e de flexibilidade operativa. Então, eles têm que, e nós vamos ter que fazer isso no Brasil também, estabelecer aí as políticas regulatórias aí para poder viabilizar a implantação das baterias de água. O que falta? Então, hoje no país está faltando políticas aí para você fazer o investimento em armazenamento de energia. Tá? Qual a solução? Desenhar o mercado para possibilitar investimentos em baterias de água. Tá? O governo, esse final de ano, tem um leilão previsto dentro do sistema regulado para comprar potência, que é o que faz a energia, que faria o papel das baterias de água. Mas tem um detalhe, que o leilão é para usinas térmicas, que vai um pouco contra aí a sustentabilidade, aí a descarbonização da matriz energética brasileira. Tá? Só tá? E, bom, o futuro, né, que a gente antecipa se houver aí a regulação, aí a política relatória ser estabelecido, que as BDAs, as baterias de água, deverão exercer um papel significativamente maior nos sistemas de energia limpa. E essa tecnologia renovável comprovada, já por utilização em vários países durante décadas, terá a função de evitar a restrição de geração das renováveis. Tá? Por que evitar? Você vai transmitir a qualquer hora que ela estiver gerando, tá? Desde que você consiga armazenar, mesmo não tendo carga. Você vai reduzir a dependência das usinas termoelétricas e garantir aí uma manutenção das redes confiáveis para não ter apagões ou cortes de fornecimento. Leandro, eu volto com você. Essa era a ideia aí de dar uma pincelada sobre essa tecnologia aí que vai chegar para a gente aí nos próximos anos aí de armazenamento de energia. Beleza, Davi. Obrigado pela apresentação. É muito bom ter você aqui com a gente. Uma coisa que você comentou aí, né, que eu fiquei pensando aqui, né, é uma tecnologia que a gente é pioneiro, né, já tem isso há mais tempo, e fico pensando aqui por que a gente não desenvolveu mais, né, essa tecnologia, né, por que ela já não foi sendo pensada, né, nesses reservatórios que foram construídos, né, pelo menos os mais recentes, né, para que a gente já tivesse essa segurança. Eu queria chamar todo mundo aqui, acho que já estamos na tela todo mundo aqui agora, né,
Eu queria começar com algumas perguntas aqui do pessoal que tem acompanhado com a gente aqui. Já me mandaram algumas perguntas, né? Eu vou fazer a pergunta, vou complementar um pouquinho mais a pergunta também para que se vá um pouco além do que perguntaram, né? Eu acho que é uma pergunta, a primeira pergunta vale aí para o João e para o César. A pergunta que foi feita aqui quais que são as dificuldades, né, de financiamento e capital para a construção dessas grandes usinas de energia solar, né? Eu queria complementar também perguntando quais que são as dificuldades que vocês veem em termos de infraestrutura, né? Para de fato acomodar mais plantas solares. E o que vocês enxergam que poderia melhorar esse desenvolvimento? Quer começar, João? Boa, Leandro. Posso começar. Essa pergunta é muito boa. O César vai poder até me complementar melhor, porque ele está mais focado nessa construção, né? Quando a Ambev diz que construiu as usinas, a gente faz parceria com os geradores, né? Então, existe um time que vai lá, constrói essa usina para a Ambev, e a Ambev dilui isso no OPEX, né? A gente não paga via CAPEX. Então, a gente dilui tudo via OPEX num contrato de longo prazo. Claro que esse contrato ele faz sentido, né? Então, a energia ela acaba ficando mais barata ou elas por elas e é renovável. Então, tem essa pequena diluição. Eu sei que os custos dos painéis solares, da energia solar, ela vem barateando ano a ano. Então, cada dia que passa, isso aí fica mais acessível para que empresas e até as pessoas físicas possam começar a utilizar da geração distribuída. Quando se diz quais são as dificuldades, hoje eu acredito que são as localidades, né? Então, para você ter uma usina solar, muitas vezes você não consegue instalar ela no seu telhado, né? Ela tem que ser maior do que o espaço que você tem no seu telhado. Você precisa de um terreno, uma fazenda solar. E dependendo do lugar que você precisa, né? Qual é a concessionária que você está, por exemplo, em São Paulo, esses terrenos eles são muito caros, né? Então, aí ele acaba inviabilizando, muitas vezes, você alocar um terreno muito grande para colocar uma usina que possa fornecer a energia de geração distribuída. Lembrando que a geração distribuída, eu não posso fornecer para o grid em qualquer lugar, né? Tem que estar dentro da concessionária. Então, eu não posso produzir ela lá no Mato Grosso e consumir ela em São Paulo. Acho que respondi aí, pelo menos em partes, né? Se ficou alguma dúvida. Eu acho que você tocou num ponto aí que é amplamente discutido, né? Que é justamente talvez esse intercâmbio aí, né? De concessões, né? Ou seja, você conseguir talvez construir sua usina num lugar que de fato tem espaço mais barato e talvez uma infraestrutura já pronta, né? E talvez pegar esses créditos em outra concessão. Vamos lá, né? Um dia a gente chega lá, né? Exatamente, seria Vamos perfeito. lá. César. Então, complementando o que o João colocou, como a gente está no mercado diretamente, né? Então a gente vem percebendo uma evolução grande da questão dos... Desculpe os barulhos aí, pessoal. Uma evolução grande do mercado financeiro, entendendo como deve fazer, como deve enxergar linhas de financiamento que vão desde residência até grandes projetos, né? A visão inicial de um banco, de alguém que vai fazer um financiamento, manter umas taxas de juro, ainda manter algumas taxas de juro mais altas, por conta de alguns riscos, algumas situações que existem em financiamentos convencionais. Mas quando você faz o projeto de energia solar, instantaneamente, quando você liga a chave, aquela conta de energia reduz. Então, a gente brinca assim, em um período, hoje o seu dinheiro vai para a concessionária de energia. Você compra a energia dela e vai para ela. Num determinado período, quando você definiu por investir em energia solar e gerar sua própria energia, essa conta vai parte para a concessionária e boa parte para um banco que te financiou, por exemplo. E depois desse financiamento pago, fica uma partezinha concessionária e toda a parte gorda no teu bolso, porque você pagou o financiamento e o sol está te pagando a conta. Então, quando você faz essa análise, o investimento solar ele é melhor que qualquer investimento que exista aí no mercado, né?
fora questões de sustentabilidade e outros pontos que a gente sempre coloca. Então, na parte de financiamento, alguns bancos, algumas cooperativas vêm entendendo isso, vêm melhorando as condições. Estamos passando por uma turbulência nesse momento, aumento de Selic, o mercado mundial está sofrendo, é um pouquinho fora de parâmetro, mas na hora que readequar essa questão mundial, a questão volta, né, a de ter aí em retornos de investimento na casa de 5 anos, de 4 a 6 anos, né? Isso deve retornar aí meados do ano que vem, quando o mundo voltar a caminhar normalmente, né? Então, eu vejo que com o linha de financiamento, tentando responder aí a pergunta que foi feita, né? Existem já grandes oportunidades, cooperativas fornecendo, algumas dificuldades que a gente ainda enfrenta e que vêm sendo superadas também são com as concessionárias. As concessionárias ainda têm feito algumas exigências acima do que se entende por normal, ou, enfim, algumas melhorias nas concessionárias, algumas exigências maiores, algumas mudanças de normativas no meio do jogo, mas faz parte do jogo, a gente vem trabalhando, o mercado vem trabalhando para entender e se adequar a isso, as concessionárias também vêm trabalhando para também flexibilizar e entender quais são os melhores caminhos para que todos os meios sejam atendidos, né? Quem quer fazer o seu investimento, o investidor que quer fazer uma locação de usina, o grande consumidor, enfim, o fabricante. Então, a gente vê que são dois pontos, estão sendo adequados, mas linhas de financiamento já existem e algumas dificuldades em concessionárias, porém, também sendo superadas, nada que não seja viável, não. Né? Até finalizando a gente só já para passou finalizar, Leandro. Mais difícil, né, César? Em termos de concessionárias, né? Exato. Mas ao finalizar o que o João colocou aí, das dificuldades, principalmente na região da Enel, aqui em São Paulo, eu estava agora de manhã numa região próxima aqui, na região metropolitana de São Paulo, de uma usina que a gente vai fazer ali, para um grupo farmacêutico aí, que está tendo que ser feita uma adequação de terra gigantesca, porque realmente você não tem áreas baratas na região de São Paulo. Então, a gente tem que fazer um milagre lá, que é pegar uma montanha e transformar ela em espaços para poder acomodar módulos solares e montar a usina ali. A região é bem servida de rede de transmissão, então a ideia é transmissão e distribuição é aproveitar isso e fazer a adequação física para poder montar a usina. Legal, muito bom, muito bom. Tá bom, eu tenho uma pergunta para o Davi aqui. Davi, pegando um gancho aqui, né, da pergunta, se eu entendo aqui, peguei um pouquinho do gancho aqui relacionado a PCHs, né? Eu entendo também que a dificuldade para a construção de PCHs hoje também sejam as mesmas, né? Mesmo em termos de financiamento, quanto de infraestrutura, muitas vezes, né? Mas uma curiosidade, Davi, essa solução, né, de você fazer uma reversível, né, para que você amplie aí, de fato, a capacidade de geração de uma usina, né? Isso também poderia ser projetado para novas PCHs? Enfim, se alguém já tem um licenciamento para uma PCH, ele conseguiria talvez fazer um estudo para que para que ele pudesse também fazer trabalhar nessa PCH como reversível? O Leandro, respondendo a sua pergunta aí, nós fomos primeiramente procurar oportunidades em PCHs existentes, porque a PCH ela tem um reservatório e um desnível e uma casa de força. Se você tiver localmente a possibilidade de fazer um outro reservatório na parte inferior do vale, isso é perfeitamente possível, porque você já usa um reservatório pronto, entende? E constrói uma outra caixa d'água para que você fique com essa possibilidade de você gerar. Então, por exemplo, tem um local que nós identificamos que você tem uma PCH aí, ou quase CGH, perto de 5 megawatts, que você pode botar 500 megawatts no mesmo local e mantendo a PCH operando, porque você não vai usar a água dela.
Você usa a água dela só para compor as perdas por evaporação, entende? E você está usando um reservatório aí de PCH de meio quilômetro quadrado ou 1 quilômetro quadrado e botando uma capacidade de geração de uma grande usina hidrelétrica, entende? E ela também você está fazendo isso muito próximo do centro de carga. Você já aproveitou a utilização das linhas de transmissão existentes, e quando elas ficam ociosas durante a noite, você traz energia para aquele local e usa a sua reversível aí como uma consumidora de carga. Guarda essa água para usar no momento de maior necessidade do sistema. Esse princípio aí é muito possível você, em alguns casos de PCH, você nem mexe com a operação dela. Você só usa um reservatório existente. E aí você implanta uma grande unidade geradora para determinados momentos do dia. Não sei se eu respondi, mas... Não, sim, acho que respondeu, sim. Hoje em dia, digamos, né, eu acho que tem uma capacidade gigante ainda que precisa ser explorado. Acho que, me corrija se eu estiver errado, Davi, hoje isso não está nem previsto no PDE, né, que é o plano de expansão aí do setor elétrico, né, no plano decenal, na verdade, né. Hoje isso não é nem citado, talvez, essa necessidade de ampliação de capacidade, né? Leandro, isso é citado, mas está sendo colocado que isso aí é para a próxima década, no PDE. E o que nós vimos com a crise hídrica, que se precipitou e se está contratando um leilão para poder... É uma situação que vem sendo discutida há tempos no setor elétrico, de separar lastro de energia e lastro de capacidade de potência. Como com a crise hídrica, a possibilidade disso ser atendido pelas usinas hidrelétricas existentes, eles estão fazendo uma contratação de emergência agora, em dezembro, mas criaram uma condição de que isso aí tem que ser atendido por térmica. E o correto seria aí a gente estar colocando isso para o setor para que isso aconteça a partir do ano que vem? Não. Fala o seguinte, eu preciso contratar tanto de potência para dar confiabilidade ao sistema. E vence quem oferecer a tarifa mais barata. Entendeu? Entendi. Então, talvez não direcionar a a solução, condição né? você não pode tomar partido de uma solução tecnológica. Como é que você atende melhor o mercado? Se você fazer uma competição pelo preço da energia ou pelo preço da potência ofertada para o sistema. Legal. Muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta agora direcionada para o João. João, esse projeto da Ambev, né, ele foi muito interessante porque ele não só juntou essa questão sustentável, quanto também com a questão de inovação, né? Eu acho que foi uma junção de duas coisas, né? A busca pela inovação, que eu sei que vocês são muito abertos com isso, tem trabalho aí com startups, né? E essa necessidade também de resolver essas dores que a gente tem relacionadas aí à sustentabilidade, aos ODS, né, da ONU, enfim. Eu queria que você me falasse como é que isso está sendo visto pelo grupo de uma forma global, né? E eu sei que isso começou aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem essa expansão muito acelerada aí da energia solar, né? Mas como é que o grupo está vendo isso? Vocês já têm aí expandir isso para os outros países, América Latina? Como é que está essa visão aí do grupo? Legal, Leandro. Cara, excelente pergunta. Realmente, nós aqui do Brasil, nós somos pioneiros nisso, né? Então, essa parte toda de energia solar, com os painéis solares, essa parceria
com a Lemon para a gente distribuir para os nossos pontos de venda, mas a ABI como um grupo, né, a AB InBev, dona da Ambev, ela já está cascateando isso para outras zonas. Então, hoje a gente já tem iniciativas similares em México, Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África também. Então, é uma iniciativa totalmente cascateável. Claro que cada país com a sua nuance, né, e o seu business case específico, mas todo focado para renováveis. Com relação à América Latina, né, com questão de México, vamos falar aqui da América do Sul, a gente já tem plano para os outros países também, tá bom? Então, tanto Uruguai quanto Argentina, Bolívia, mas ainda a gente não tem nada implementado neles, mas a gente está com o nosso plano, nosso roadmap para fazer. Mas sim, estamos cascateando para várias outras zonas e outros países. É o futuro, né? Igual, acho que o Cedra e o Davi falaram um pouquinho, a energia renovável ela está vindo com tudo, né? Ela vem para ficar, né? Então as empresas, os países e os governos eles estão se comprometendo com isso na sua maior parte para a gente poder ter um sistema, um ecossistema melhor, né? No final do dia é isso. Então os carros elétricos estão chegando, cada dia que passa o business case deles ficam mais acessíveis. Hoje ainda é um pouco caro aqui no Brasil, provavelmente daqui a algum tempo vai ficar mais barato, né? A conta vai fechar. Nós aqui da Ambev já temos alguns carros elétricos também, tanto carros quanto caminhões. A gente fechou algumas parcerias com a Volkswagen e com a Jack Motors agora para ter caminhões elétricos. Então, a conta vai fechar um dia, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar nisso. Ótimo. Obrigado pela resposta aí. César, uma pergunta para você também. Eu vejo que vocês são grandes integradores aí, vocês já vêm fazendo algumas plantas, né? Como é que vocês estão vendo essa questão também em termos de América do Sul, né? E pegando um gancho também, né, que me chamou muita atenção nisso que o João falou, é que se tem uma preocupação hoje também, que é um dos pilares aí da ODS, né, relacionados à democratização, foi falado ontem, na arena de ontem, né, de fato levar energia também para quem não tem, né, acesso, né, então, assim, a gente viu ontem alguns cases de pessoas que nunca tiveram acesso à energia e tiveram pela primeira vez, isso a gente tem ainda no Brasil, né, e em alguns países isso é mais forte. Como é que você enxerga isso? Você já tem aí, na visão de vocês aí, soluções que consigam resolver esses problemas? Bom, Leandro, respondendo inicialmente ali, em relação ao mundo, vamos dizer assim, a gente vamos especificar a América Latina. Chile é um grande produtor de energia solar, por exemplo, né? Grandes cases lá, né? A gente já teve algumas demandas para Argentina, para Uruguai também, mas ainda o foco é mais Brasil. A gente tem tudo por fazer no Brasil, o país é muito grande, a irradiação aqui é muito boa, né? E a nossa energia é muito cara. Então, a gente tem tudo por fazer aqui, né? Em relação à questão de democratização da energia, né? Muito bacana ver o painel de ontem, por exemplo, não se citou famílias que não tinham acesso e passam a ter acesso, produtores rurais, bomba de água para você poder irrigar uma plantação movida a sol, né? Existe muita aplicabilidade da energia solar. O sol está disponível aí é um meio. Nós somos um meio, né? Duas plaquinhas, uma bomba perfurou, está saindo água, né? Então, são situações assim que vão democratizando, né? Quando a gente faz projeto social ou uma campanha, isso é muito claro de ver. Em regiões que são inóspitas, né? Eu entendo que já há um primeiro passo bem dado com a redução dos custos de bateria, né? E soluções como a que o Davi também está trazendo para poder sustentar a rede de uma maneira mais macro, mas de situação micro, por exemplo, a redução de custos de bateria vão proporcionar muito mais gente nos interiores, nos rincões aí do mundo, enfim, né? País nosso Nordeste,
África, então regiões são realmente desassistidas, de poder ter energia a conta de sol, né? Então, é legal essa democratização, é legal essa possibilidade. E a evolução, desenvolvimento, tecnologia, engenharia vem evoluindo. A gente fala de painéis, a questão de... Começamos a instalar, instalei painel de 260 na minha casa. Hoje a gente está aqui na feira em São Paulo com players oferecendo 650, quase 700 watts de potência. Uma evolução rápida, né? Tecnologia avançando em prol da humanidade. Também não faz sentido nenhum você ter tudo isso e não ser utilizado para algum bem comum, né? Que possa ser também levar energia para quem não tem acesso. Então, a gente vê com bons olhos essa evolução, as baterias vão ter as reduções, soluções como o Davi trouxe são extremamente importantes para suportar o país, né? Tem tudo por vir, tem que acreditar muito e o mercado está muito pujante. Eu estou aqui na Intersolar também participando, quantidade de gente participando, é um negócio assustador. Então, o pessoal realmente tem olhado, tanto integradores, fornecedores, clientes finais, o pessoal tem olhado com muito bons olhos esse setor, sim. Exatamente. Bom, como você falou, né? Parece até um clichê, mas o sol nasce para todos, né? Enfim, temos países aí com menos sol do que o nosso, a gente tem muito para agradecer, né? Uma das poucas coisas ainda que está aí disponível, e ninguém quis taxar ainda, né? Quase conseguiu, estamos tentando. Estamos quase conseguindo, né? Tá certo. Legal, e parabéns também pelo projeto de vocês aí, né? Junto com as instituições aí, que eu acho belíssimo isso, esse tipo de iniciativa. Davi, para a gente fazer uma última pergunta aqui e ir para as considerações finais, a gente já está quase no tempo, né? Eu queria saber, assim, de você de uma maneira talvez ainda superficial, né? Mas muitos desses investimentos grandes, né, que a gente vê em usinas, eles só param em pé de fato quando você tem um subsídio, né, ou um tipo de leilão do governo, né, para essas, porque de fato são investimentos muito grandes em infraestrutura para conseguir viabilizar esses projetos, né? Você acha que nesse caso das reversíveis, né, eu entendo que estruturalmente, né, a maior parte já foi feita, né, que é do reservatório, das máquinas, enfim, do maquinário como um todo, né? Você acha viável iniciativas privadas conseguirem bancar esse tipo esse tipo de investimento, ampliando assim a sua própria capacidade de geração? O Leandro, ótima pergunta. Eu vou separar em dois momentos. O primeiro momento já se falava que precisaria de potência para o sistema, nos estudos oficiais aí, só para daqui a 10 anos. Entende? E nós estamos tendo que fazer um leilão para esse ano. Corremos um risco aí, felizmente parece que começou a chover e está passando, de você ter que desligar a carga, selecionar locais e desligar por falta de potência. Então, independente de fazer a legislação específica para poder contratar isso, se está fazendo esse ano um leilão de emergência. Entende? Ainda desculpa interromper, mas é completamente também na contramão, né, do que empresas como a Ambev tá olhando a questão de sustentabilidade, você fazer leilão para uma térmica, né, sendo que a gente já tem tanta fonte limpa, né? Exatamente. Então, se essa contratação aí, que são contratos de 15 anos, viabiliza qualquer desses projetos por energia, por garantir potência para o sistema, muito mais barato. A reversível e estruturante em termos de estabilidade, né? Tão quanto ou até melhor. Estruturante em termos de estabilidade, exatamente. Entendeu? Agora, vai acontecer também que o próprio mercado livre, se dependendo de como a parte regulatória for desenvolvida, possa ter que investir nisso. É mais barato para ele pegar uma cota de uma grande hidrelétrica que fazer baterias pontuais
por exemplo, nas unidades industriais. Entendi. Então, Não, perfeito. isso vai acontecer, entende? Uma questão é o seguinte, tem demanda para isso, precisa dessa energia, então é uma questão de tempo. E a solução, com certeza, vai sair da iniciativa privada, tá? Sim. Porque mesmo as térmicas, quem vai construir é a iniciativa privada. Lembrando também que mesmo que as iniciativas privadas de fato precisem às vezes de baterias, né, grandes para ter essa estabilidade às vezes num sistema próprio, né, você também tá introduzindo ali baterias químicas, né, que também deixam uma pegada aí, né, não muito sustentável, né, tem que se lidar com essas baterias, né, ontem mesmo hoje mais cedo, né? Não lembro, falaram justamente de já estudos de Second Life para baterias, enfim. Hoje vai se colocando bateria e não sabe o que você vai fazer com ela depois, né? Baterias ainda são difíceis de você tratar, né? De você alocar depois. E, enfim, concordo com você. Tem um custo Vai para acontecer. reciclagem ainda que vai Alguém aparecer. alguém vai pagar, né? Exatamente. Pessoal, a gente está se Posso, aproximando. Leandro, posso, Então, antes Davi, de eu ia coisa, falar eu o queria seguinte: a fazer... gente tá se aproximando do final, então, assim, pode continuar e já emenda com as suas considerações. Tá, eu quero fazer um depoimento de um assunto que você até tem conhecimento. Nós estamos criando soluções hídricas com pequenos reservatórios, mas grandes potências, para garantir a expansão que virá das energias renováveis. Mas, na outra ponta, tá, nós temos aí um projeto de produção de alimento sustentável também, que é uma piscicultura, que a gente utiliza um reservatório da União, a água já está lá, e eu ponho gaiolas na água, tá? De uma empresa que você conhece, você sabe dessa história, já vem acompanhando aí há um bocado de tempo, que a gente produz tilápia, num reservatório lá do Rio Grande, no Rio Grande, que faz divisa de São Paulo com Minas. E lá eu estou falando da microgeração solar, porque cada unidade de produção nossa, que é o tanque-rede, onde a tilápia é desenvolvida, todo o arraçoamento dessa unidade de produção, ele é feito com energia solar e bateria. Tá? Todo o movimento de ração, de você levar a ração para abastecer os silos dos tanques que ficam no meio do reservatório, é com energia solar e bateria. Então, nós já estamos aí, eu falo que é micro, mas como a gente já foi falado pelo João e pelo César, esses painéis baratearam muito. E hoje, toda a piscicultura nossa lá usa pequenas placas, pequenas baterias e tal, e o peixe come e ele recebe toda a ração a partir de energia solar. Então, eu estou atuando e tenho Tem muita acompanhado esse aplicação, né? processo do macro de grandes projetos de aproveitamento e viabilização da energia solar, mas também estou produzindo alimento com pequenas unidades ali, cada tanque é uma unidade de produção, tem uma placa, uma bateria, e a gente garante que a sua operação se dê através da energia solar. Muito bom, legal. Davi, continua aí, fala suas considerações finais, um minutinho aí, e a gente já passa a palavra e vamos encerrando aqui. Tá, para encerrar, complementando aí a ideia do painel, a energia renovável vem com muita força, entende? E a gente tem que fazer as condições de contorno aí para garantir confiabilidade e flexibilidade do sistema, para que ela possa se expandir livremente. Tá? Basicamente, o que eu queria deixar no final é o seguinte:
as condições têm que ser criadas para que isso se implemente no Brasil aí, porque a gente tem um potencial solar inimaginável e eólico também, só que em pontos mais específicos, não é todo lugar que é possível, e a gente tem que garantir que isso realmente torne a nossa matriz cada vez mais limpa. Legal. César? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer a todos novamente aí pelo evento, né? Acho que, complementando o Davi, a gente tem que ter essa inteligência, iniciativa privada, criar soluções para poder apoiar ao Estado, que é muito grande, não consegue ter todas as visões, então ela consegue resolver rapidamente. Estou com um problema, ligo térmica, né? E tudo que uma companhia como a Ambev, por exemplo, vem fazendo para descarbonizar, em uma canetada volta tudo, né, regride-se gigantescamente. Então, a gente vem trabalhando forte nisso, também, né, fazendo o nosso papel de integração das soluções. Extremamente importante ter esse equilíbrio, ter a sustentação que muito bem o Davi colocou aí, né? E dizer que realmente ficamos disponíveis aí para o mercado, né? Deixando os contatos, enfim, então quem precisar também de alguma coisa aí, a Domínio Solar está à disposição na parte de integração, a OIM está à disposição na parte de manutenção, né? E cuidados da usina, e um agradecimento especial aí aos companheiros aí, João, Davi e Leandro, na discussão aí. Vamos lá, João. Boa, legal, Leandro. Primeiro eu queria agradecer também, obrigado, Leandro, César e Davi aí pela participação, discussão super produtiva. Eu queria falar que, cara, 5 anos atrás, acho que ninguém falava disso, né? Então, a evolução que o Brasil está tendo com energia renovável é muito grande. Daqui 5 anos, eu nem sei como que isso aqui vai estar, mas eu tenho certeza que vai estar melhor do que hoje. Então, uma pessoa sozinha, uma empresa sozinha, ela não consegue fazer a diferença, mas quando a gente junta um ecossistema todo, a gente consegue. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que todo mundo está com a cabeça pensando da mesma forma, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar e vai conseguir ter lá, ainda daqui 5 anos, nossa matriz energética muito mais renovável do que a gente tem hoje. É isso. Muito obrigado, gente. Legal. Queria agradecer também, mais uma vez, João, pela disponibilidade, César, Davi, valeu mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Eu acho que a gente tem que ter mais discussões nesse sentido, né? A descentralização, né? Naquela contextualização que eu fiz, ela parece ainda muito distante, mas ela vem chegando muito rápido, né? Então, a gente, de fato, tem que se planejar para isso. Foi uma discussão muito legal. Agradeço todo mundo que está assistindo aí com a gente também. Agradeço a Renata, né, por ter permitido que eu moderasse esse painel de um tema que eu gosto tanto, né? Falar que o evento tem sido assim fantástico, né? O Energy Connection tá de fato aí despontando como um dos maiores eventos aí, uma das maiores plataformas aí de conexão do setor energético do Brasil e quem sabe do mundo, né? Porque hoje a gente conseguiu trazer já muita gente importante para falar. Falar também um recado aqui. Agora na sequência, né, para vocês acessarem as salas de conexão aí, para se conectarem aí com o My Energy Future, com a EIC, com a Domínio Solar, vai continuar com a gente lá, quem quiser conhecer mais, a Hytron, a BASF vai estar com a gente também, a Flora, a ThyssenKrupp e também a Urca Energia, empresa fantástica aí com soluções bem interessantes, tá? E mais, na sequência, voltar de novo com vocês e mais uma galera legal aí na Arena Inovação. Então é isso, pessoal. Obrigado, valeu mesmo e até daqui a pouco.